Em entrevista exclusiva à Record TV, o presidente Jair Bolsonaro falou que deve sair do PSL e pretende criar um novo partido. Bolsonaro também comentou a reportagem que envolveu o nome dele com um dos suspeitos pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Olá, boa noite a todos. Hoje é domingo e a Record TV veio ao Palácio da Alvorada conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, presidente, por nos receber. Eu gostaria de começar a entrevista falando sobre o depoimento do porteiro que ligou o nome do senhor aos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. O senhor apresentou provas de que nesse dia estava aqui em Brasília e também gravações lá da portaria do condomínio desmentem a versão do porteiro. Esse caso, para o senhor, está encerrado ou não? Não, não está encerrado, não. Por quê? O nosso advogado-geral da União já determinou ao PGR, Procurador-Geral, que tome depoimento do porteiro, bem como dos servidores públicos, no caso, o delegado da Polícia Civil, e levando-se em conta em que circunstância isso tudo veio a ocorrer. Porque não pode, uma emissora de televisão, como a Globo, joga um balde de coisa suja em cima de mim, tá? Com aquela matéria da semana passada. E depois fica por isso mesmo? Não. Primeiro a Rede Globo também tem que explicar quem é que vazou um processo que corria em segredo de justiça para eles. Eu fiquei sabendo disso dia 9 agora. Agora você pode falar, eu agi em desacordo com a lei? Eu fiquei sabendo através do governador Wilson Witzel. Eu estava num jantar, numa quarta-feira, por volta de 9 da noite, quando o governador chegou lá. Eu me surpreendi com ele, porque não é natural um governador estar em Brasília numa quarta-feira, não é natural, mas tudo bem. E ele se assustou comigo, me chamou num canto e disse que o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo da Marielle. O que eu tenho a ver com isso? O porteiro declarou que por volta de 17 horas, de 14 de março do ano passado, tá, um dos possíveis executores da Marielle se encontrou com outro no condomínio, mas ele teria ido na sua casa. Ficou por aí a conversa, eu fiquei surpreso. Primeiro que o governador não tinha que ter acesso ao processo. E ele não posou de bonzinho comigo, não. Ele já sabia, porque muita coisa estava vazando já, que a perseguição dele contra a minha família, eu, meus filhos e quem está do meu lado. Ele tem usado a máquina pública para me perseguir. E o fato em si está comprovado, quarta-feira. Geralmente o parlamentar está em Brasília, podia até não estar, mas estava em Brasília, comprovado em vários momentos que eu botei o dedo no painel de votação ou de presença da Câmara dos Deputados. Então eu sou uma pessoa que sou constantemente perseguida e comprovo, como esse último caso da senhora Marielle Franco. Desculpa aqui o linguajar, é um jornalismo sujo por parte da TV Globo, que inclusive eu os tenho desafiados. TV Globo, me dá um espaço de 15 minutos ao vivo no Jornal Nacional para explicar isso e mais coisas. E, obviamente, vou cobrar de vocês quem vazou isso para vocês. E agora também fala que eu estou obstruindo a justiça. Tá? Que obstrução? Apenas eu falei com meu filho, ele foi na portaria, coisa que qualquer um dos 150 moradores do condomínio podem fazer, colocou a data 14 de março do ano passado e todas as ligações para a minha casa e para a casa dele, ele simplesmente botou o áudio, né, e filmou esse áudio, nada mais além disso. O senhor foi procurado pela produção da TV Globo enquanto essa matéria era feita? Eu estava exatamente na Arábia Saudita, o fuso em torno de 6 horas de diferença. Estava lá a representante da TV Globo, a senhora Délis Ortiz, em nenhum momento. Eu fiquei sabendo quando me falaram, desligaram aqui do Brasil, ligaram para o ajudante de ordem meu, dizendo que a matéria havia tido uma chamada no Jornal Nacional e iria ser colocada no ar. Daí acordei quem tinha que acordar, eu, por exemplo, não estava dormindo, que eu não durmo naturalmente, e assistimos o que aconteceu. Poderia, né, ter um link ao vivo comigo, sem problema nenhum. Agora, lamentavelmente, a TV Globo faz a matéria, diz que não é verdade, diz que eu estou em Brasília, fez por quê? Para, mais uma vez, dar margem a pessoas achar que eu sou um dos possíveis mandantes da senhora Marielle Franco. Vamos falar um pouquinho de economia. Essa semana, o ministro Paulo Guedes e o governo, né, pretendem apresentar ao Congresso Nacional algumas propostas de reforma do Estado, Pacto Federativo.
também mudanças no regime fiscal e também a reforma administrativa, até uma mudança na lei de privatizações. O que o governo pretende com todas essas propostas? Essas propostas foram apresentadas na segunda-feira para mim, já de forma conclusa praticamente. Na terça-feira está previsto irmos junto ao parlamento e apresentar essa proposta. O senhor e o ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes e mais alguns ministros. O que nós pretendemos com isso aí? É criar meios para você deixar o Estado mais leve, mais enxuto. A questão do servidor público. Fizeram a maldade comigo, dizendo que eu ia buscar a quebra da estabilidade. Não. O que nós pretendemos é, daqui para frente, quem tomar posse não tem mais estabilidade. Até porque qual é o objetivo disso aí? É comum. Vamos falar em prefeitura. Um prefeito faz concurso, etc. Se bem que quase todos estão no limite do gasto, levando-se em conta a lei de responsabilidade fiscal. Mas qualquer contratação daqui para frente, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas. Logicamente, algumas carreiras terão estabilidade. Como veio um delegado da Polícia Federal conversar comigo essa semana, acolhi o seu posicionamento, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, entre algumas outras forças armadas, não terão essa estabilidade quebrada. Afinal de contas, você não pode formar um garoto na Academia Militar das Agulhas Negras por 4 anos para especificamente ser militar. O cara é Forças Especiais, é comandos, é paraquedista, simplesmente mandar embora. Você não pode fazer isso. Dentro da proposta se fala em desvinculação de receitas. E sempre que se fala disso, tem a preocupação de diminuir os recursos para a educação e para a saúde. Há algum risco disso acontecer, presidente? Olha, nós queremos, o que o governo quer, é deixar para o parlamento fazer isso. Ninguém vai diminuir. O global vai para o parlamento. E o parlamento pode decidir se vai dar mais ou menos para a saúde e educação, compensa um com o outro. Que por vezes você tem num determinado ministério, você é obrigado a gastar uma quantidade que não é necessário. Então a ideia é o parlamento que vai continuar gerindo para onde vão esses recursos. Ou seja, a responsabilidade integral pelo orçamento passa a ser da Câmara e do Senado. Nós, o Executivo, estamos abrindo mão disso. Você quer coisa mais democrática do que isso? Estamos abrindo mão disso. Ninguém vai sumir com o recurso vai para o parlamento, ele vai decidir o que tem que fazer. Nesse momento, o senhor vive um racha dentro do partido do senhor, que é o PSL. O senhor teme dificuldades de aprovação dessas propostas por conta desse momento político? O partido como um todo tem votado. O problema ali, o que acontece? Eu tenho uma matéria agora no jornal Estado de São Paulo. Eu vou entrar no mérito se é verdadeiro ou não, mas teve uma matéria aí sobre malversação daquela cota parlamentar. Do começo ao fim, está o nome presidente Jair Bolsonaro do PSL. Eu pago a conta sobre qualquer possível desvio de terceiros no partido. E a mesma coisa acontece no tocante a fundo partidário. Se bem que a maioria dos estados sequer tem condições de receber fundo partidário, como São Paulo. Faz uma matéria mentirosa sobre Eduardo Bolsonaro. Ele usou o dinheiro do fundo partidário para pagar a sua passagem aérea por ocasião da sua lua de mel. É o tempo todo assim. Então, o que eu pretendo fazer? Ou passo a ter o comando das ações do partido, para a gente acabar com isso daí, abrir, se tiver alguma caixa preta, abrir e começar a fazer com que o fundo partidário vá para onde tem que ir. Se bem que eu nunca usei fundo partidário, tá certo? Por ocasião das últimas eleições aqui. E o que eu quero é ficar livre disso. Agora, o que pode acontecer, né? Pode ser de uma hora para outra. Eu posso sair do partido. O que eu quero apenas é ter cumprida uma determinação. Transparência, ponto final, mais nada. Afinal de contas, o fundo partidário é dinheiro público. Eu não estou brigando por recurso do fundo partidário. Eu quero que o partido não tenha problemas por ocasião das eleições municipais do ano que vem e uma possível reeleição minha, né? A eleição majoritária em 2022. É isso que eu quero. Alguns me acusam dizendo que eu quero o fundo partidário para comprar voto. Oh, meu Deus do céu, eu sou o presidente da República. Cadê minha caneta? Essa caneta aqui tem um poder enorme. Milhares de vezes mais forte que o fundo partidário. E não uso para buscar angariar apoios. Estamos fazendo um trabalho exatamente de acordo com o que prometemos durante a campanha do ano passado. De 0 a 100% para o senhor sair do PSL, qual que é a probabilidade? E saindo, o senhor criaria um novo partido? 80% para sair e 90% para criar um novo partido. Que vai começar do zero, sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. O meu sonho, eu acho muito difícil eu assumir o comando do partido, muito difícil,
É criar um partido agora que a gente pode colher assinatura de forma eletrônica junto ao eleitorado. Até março teria um partido e eu teria ali, dos quase 6 mil municípios, né, talvez umas 200 candidaturas pelo Brasil. Estaria feliz com isso, porque teria como escolher realmente, de fato, quem concorreria àquela prefeitura. Na última eleição, muita gente chegou de última hora, porque nomes bons até não queriam vir para o meu partido, porque não tinham tempo de televisão. Vamos falar sobre a questão do vazamento de óleo no litoral brasileiro. Para o governo, está certo que foi o cargueiro grego que provocou esse vazamento? Todos os indícios levam para esse cargueiro grego, todos. Falta apenas bater o martelo. Essas manchas começaram a aparecer nas praias da Paraíba por volta de 2 de setembro. Desde aquele momento, ninguém podia imaginar o tamanho da catástrofe. As Forças Armadas, IBAMA, ICMBio, prefeituras, voluntários começaram a fazer a limpeza das praias. E conforme foi avolumando a quantidade de óleo, outras medidas foram tomadas. Tá? De modo que chegamos a essa conclusão agora, basicamente quase definida, de um vazamento criminoso. Agora, a notícia é ruim. O que chegou até agora e foi recolhido é uma pequena quantidade do que foi derramado. Então, o pior ainda está por vir. Não sei se na costa do Brasil, se bem que as correntes, tudo indica que foram para a costa do Brasil, e como é um petróleo que tem uma densidade um pouco superior à água salgada, ele não vem por cima, vem por baixo. Ele pode ter passado pelo Brasil e retornado para a costa africana e para outro local qualquer. Então nós temos um anúncio ainda de uma catástrofe muito maior que está por ocorrer por causa desse vazamento, que pelo que tudo parece foi criminoso. Agora vamos falar sobre uma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a questão do AI-5, que é o mais conhecido dos atos institucionais do período da ditadura militar. Após essa declaração, o senhor conversou com o deputado? A gente sabe que ele veio aqui ao Palácio da Alvorada hoje, o senhor conversou com ele, como que foi? Eu te pergunto uma coisa, para que serve o artigo 53 da Constituição? Lá está escrito que os senadores e deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Ponto final. Agora, foi infeliz o garoto, puxei a orelha dele, porque falou AI-5, tivesse falado outra coisa qualquer, 10, mas o pessoal aproveita e tudo que a gente faz se potencializa. Digo, deixa bem claro, os meus filhos não me atrapalham. Sempre se fala que o problema são os filhos do senhor. Como o senhor vê esse tipo de... Muito pelo contrário, tem me ajudado muito, né, a identificar pessoas que não estão na nossa linha. Acontece, algumas onerações foram feitas no passado, trabalho que um ou outro faz, orienta, é nesse sentido. Ninguém vive dentro do Palácio dizendo que eu tenho ou não que fazer. Dizem sim projetos, propostas e também quem está fora da curva. Quem está fora da curva mudou, o Brasil mudou. Até há pouco tempo era um país onde a família não existia, onde a ideologia de gênero era uma marca, tá certo? Onde a meritocracia também não existia, mudou. É um presidente agora que respeita o Estado laico, mas é cristão. É um presidente, um governo que respeita a família. Se alguém não estiver nessa linha, vai esperar no futuro o PT voltar e vai integrar esse gabinete no futuro, não no meu atual. Presidente, obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite.